paz do Senhor, professor, professora, superintendente da escola dominical, prezado pastor, sejam bem-vindos ao conteúdo exclusivo da sua revista Lições Bíblicas Primários. Aqui nos aprofundaremos no tema do trimestre a fim de compreender e melhor utilizar a estrutura pedagógica para atingir o objetivo do estudo. Para começar, vamos então ler 3 versículos que fundamentam o tema escolhido para esse trimestre, as crianças da Bíblia. O trecho bíblico está em Lucas 18, do verso 15 ao 17, na versão NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, que, como sabemos, é a versão utilizada na revista Lições Bíblicas Primários, visando facilitar a compreensão da Bíblia para essa faixa etária. Então vamos ler? Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos viram isso e repreenderam aquelas pessoas. Então Jesus chamou as crianças para perto de si e disse: "Deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele." O evangelista Marcos descreveu essa situação acrescentando ainda que Jesus se indignou com a atitude dos discípulos. Quantas vezes nós, apoiadores do Ministério Infantil, nos deparamos com pessoas assim, como os próprios discípulos de Jesus menosprezaram a importância das crianças no reino de Deus, não é mesmo? Por isso, é uma alegria indescritível para nós saber que acima de qualquer desafio e dificuldade, você segue obedecendo a ordem do Mestre dos Mestres. Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais. Certamente o Senhor continuará o abençoando e capacitando para remover todos os obstáculos que possam impedir os pequeninos de chegarem até Ele. Essa é a nossa oração. Nós trabalhamos nessa revista para proporcioná-lo todo o suporte pedagógico necessário a fim de que cada aluno compreenda que o Senhor valoriza as crianças e a cada um deles de maneira única e especial. A Bíblia tem belíssimos exemplos de como o Todo-Poderoso chama e usa os pequeninos de forma gloriosa. E nesse trimestre vamos estudar alguns deles, a fim de inspirar os nossos primários a também serem crianças usadas e abençoadas por Deus. Recomendamos que vocês, professores, tenham um panorama geral do que será estudado ao longo do trimestre para que possam melhor planejar suas aulas. Então vamos lá? Vamos dar uma olhada em todo o nosso sumário juntos? Na lição 1, iniciaremos o estudo com as crianças que receberam uma grande promessa, Isaque e Ismael, os filhos de Abraão. Mostraremos aos nossos primários que o Deus Todo-Poderoso tem promessas especiais para a vida de cada um deles. Na lição 2, vamos apresentar aos primários uma criança muito especial, que ao ajudar sua família a salvar o irmãozinho, acabou contribuindo também com a história de redenção de todo o seu povo. Estamos falando dela, de Miriam, que na versão NTLH chama-se Miriam. Por meio desse belo exemplo, vamos estimular os nossos alunos a ajudarem seus pais e responsáveis. Na lição 3, vamos voltar a falar de Samuel, uma criança profeta. É intencional enfatizar às nossas crianças que elas podem ser voz de Deus para as pessoas hoje. Estimule os seus alunos a desde já desejarem trabalhar na obra de Deus. Explique que eles podem cooperar em tarefas dentro da igreja, é claro, mas também que a obra do Senhor continua lá fora, quando falamos do amor e da salvação de Jesus a todas as pessoas. As crianças são grandes evangelistas. Nós recebemos testemunhos muito marcantes de almas que foram levadas a Cristo por meio da pregação ou do convite de uma criança para ir à igreja. Algumas nem mesmo alfabetizadas, mas ávidas por transmitirem o que receberam de Jesus. Que grande inspiração para nós esses pequenos, não é mesmo? Aproveito aqui a oportunidade para convidar você, professor e professora, a também nos enviarem seus testemunhos sobre o que Deus tem operado em suas classes, ministérios e na vida dos seus alunos.
Esperamos compartilhá-los por meio do nosso portal de escola dominical ou em uma de nossas redes sociais. Tal troca muito nos fortalece mutuamente, não é verdade? Bem, e na lição 4 vamos falar sobre Josias, o menino rei que escolheu ser fiel e obediente ao Senhor, embora o seu pai tenha sido um péssimo exemplo. Por meio da história de Josias, mostraremos aos nossos alunos que seguir a palavra de Deus desde criança traz coisas maravilhosas sobre as nossas vidas e a de todos ao nosso redor, assim como foi com o menino rei, que conseguiu reencontrar a palavra de Deus e restaurar a fidelidade do seu povo ao Senhor. Na lição 5, vamos contar uma grande história de superação. A história da menina órfã e cativa que Deus transformou em rainha de um grande império. Isso mesmo, falaremos sobre a obediência de Esté, que embora tenha perdido seus pais e vivido outras tragédias em sua vida, não se tornou rebelde ou revoltada. Ao contrário, e por isso ela foi honrada por Deus. Quando rainha, não se omitiu diante do perigo e escolheu se arriscar para salvar o seu povo. Que os seus pequenos decidam ter a mesma coragem de fazer o que é certo, mesmo diante de situações difíceis. Na lição 6, vamos apresentar a criança que salvou um importante guerreiro chamado Naamã. Apesar de o relato bíblico não nomear a tal pequena, ela nos deixa claro que foi o testemunho dela sobre o Deus de Israel que salvou o comandante sírio e o fez declarar que só o Senhor é Deus. Olha aí, novamente o poder do testemunho de uma criança mudando histórias. Por meio desse forte e heróico exemplo, vamos mostrar aos nossos primários que a idade deles não é impedimento para ajudarem os necessitados. Aquela menina era cativa, vivia como escrava, servindo ao povo que destruiu a sua cidade, a sua casa. Mas embora fosse alvo da perda e da maldade, ela não deixou de fazer o bem. Que o Senhor também nos encontre assim, fazendo bem até mesmo aos que nos perseguem. Não é fácil, mas lembremos que como professores precisamos mostrar primeiro com as nossas vidas o ensino do nosso Mestre Jesus. Na lição 7, não poderíamos deixar de fora o menino pastor, que teve o coração examinado e escolhido pelo próprio Deus, Davi, o último filho a ser considerado pelo pai como uma possibilidade de ser um ungido de Deus ao trono. Ele tem muito a nos ensinar, especialmente aos nossos pequeninos. Por meio dessa história, vamos incentivar os nossos alunos a não desanimarem, mesmo se eles forem subestimados. Vamos frisar também o imenso cuidado de Davi com as ovelhas de seu pai, mostrando o quanto Deus abençoa quem é corajoso e também cuidadoso em tudo o que faz. Na lição 8, aprenderemos com o maior de todos os exemplos, o do menino Deus, o Deus menino, Filho do Deus vivo, Jesus Cristo. Nessa lição, vamos reforçar aos primários que o próprio Deus já foi criança. Sim, o infinito Deus homem, Jesus, se fez um ser humano e mesmo sem pecar, entendeu na pele as limitações e dificuldades que passamos. Por isso, certifique-se de que as suas crianças saibam que são compreendidas e acolhidas em Jesus, o Deus menino que desde pequeno já valorizava a palavra do Senhor, lendo, compartilhando e praticando os ensinos do Pai Celestial. Aproveite mais essa oportunidade de alimentar no coração de seus alunos um genuíno amor pelas Sagradas Escrituras. Certamente eles já encontram em você uma inspiração contagiante. Na lição 9, vamos explanar a história das crianças que quase foram impedidas de chegarem perto do Salvador. Ainda bem que foi apenas quase, pois o próprio Jesus interviu e além de abençoar cada uma daquelas criancinhas, Jesus ainda nos deixou uma importante lição. Quem não tiver o coração puro e humilde, como o de uma simples criança, de maneira alguma entrará no reino dos céus. Portanto, vamos ensinar aos nossos primários como manter o coração puro e sempre agradável ao Senhor. Na lição 10, como o menino que virou um exemplo, seus alunos entenderão que precisam demonstrar com as suas atitudes que amam e obedecem a Jesus, tornando-se um exemplo para todos os demais. Nessa faixa etária, os primários são bastante influenciáveis, imitam comportamentos para sentirem-se aceitos, integrados aos demais.
Portanto, essa é uma excelente lição para abordarmos o tema, orientando-nos a não imitarem as condutas erradas de pessoas próximas, antes serem crianças exemplares, assim como a da história, alegrando o coração de Jesus. Com a lição 11 e a criança que foi ressuscitada, seus alunos terão a fé fortalecida no Deus que cuida de cada uma delas e que pode operar milagres em suas vidas. Quem sabe não há em sua classe crianças orando por um impossível do Senhor em suas famílias, uma cura, um meio de sustento ou alguma outra necessidade. Por isso, propomos que estejamos unidos em intercessão para que o Espírito Santo opere em nossas classes, respondendo com milagres às orações desses pequeninos. Afinal, nós anunciaremos a eles que o nosso Senhor é o mesmo, tem todo o poder no céu e na terra e Ele ainda opera maravilhas. Na lição 12, vamos aprender com a criança que doou tudo o que possuía. Embora parecesse tão pouco, em Cristo foi mais do que o suficiente para alimentar uma multidão e ainda sobejar. Glória a Deus! Tantas vezes é assim também em nossas vidas e ministérios, não é mesmo? Entregamos tão pouco comparado à imensa necessidade da seara, mas pela graça infinita do nosso Deus, o vemos multiplicar e fazer proezas. Por isso, propomos que você compartilhe uma dessas experiências com seus alunos. Seja o maior exemplo do tamanho privilégio que é cooperar com o reino de Deus. Oramos para que desde já os seus pequenos tenham o coração disposto a entregar tudo o que são e tudo o que possuem nas mãos do Senhor. E para fechar com chave de ouro, a lição 13. Você é uma criança escolhida por Deus. Amados, vocês estão na linha de frente de uma batalha espiritual árdua pelas almas dessas crianças. Muitas são as artimanhas do inimigo para depreciá-las, afastá-las do imenso amor de Deus, com ciladas para distorcerem a sua própria imagem, fazendo com que elas se sintam não planejadas, não desejadas, rejeitadas. Por isso, prepare essa aula com muita oração. Não esqueça que a palavra de Deus é poderosa, penetrante e pode curar a alma de crianças que já carregam esses sentimentos dolorosos. Que possamos encerrar esse trimestre celebrando as centenas de primários que disseram sim ao chamado de Deus para as suas vidas hoje, ainda na infância. Nos despedimos por aqui, porém lembrando que continuaremos esse contato por meio do subsídio, disponibilizado semanalmente no nosso portal de escola dominical, www.escoladominical.com.br, ou através do nosso e-mail, que consta no editorial da sua revista, assim como pelas nossas redes sociais. Que o Senhor Jesus abençoe e use poderosamente você e os seus pequeninos.